palavra poesia ganhasse asas? Se imagens, sons, gestos pudessem ser a matéria-prima com que se brinca e sonha numa produção audiovisual. Essa é a proposta do poemário da Companhia de Música Teatral de Portugal. E no vídeo de hoje vocês vão poder conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto e logo em seguida assistir uma das apresentações da companhia. E hoje nós vamos conversar com o Paulo, Maria Rodrigues e com a Helena Rodrigues, que são idealizadores do projeto. Sejam muito bem-vindos e obrigada por terem aceito o convite de vir aqui conversar com a gente. Obrigado. Obrigada. Eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente como que surgiu o poemário e qual que é o principal objetivo de vocês. O poemário tem uma circunstância muito diferente das outras experiências da Companhia de Música Teatral. Basicamente, o que aconteceu foi que no ano passado, mais ou menos por esta altura, acho eu, Portugal entrou em confinamento, como aliás muitos outros países, por causa da pandemia. E então, havia uma data de projetos que estavam programados para acontecer ao vivo que foram cancelados. Não era possível fazer porque a pandemia não permitia. E foi um choque muito grande na altura, percebermos que estávamos todos com vontade de fazer espetáculos, de fazer workshops, de trabalhar com pessoas, etc. E de repente não era possível. E então, nós começamos à procura de formas, e tudo isto já tinha sido anunciado, estava previsto uma atividade muito grande no CCB, o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e havia este sentido de desapontamento muito grande, esta impotência muito grande, e nós ficamos com muita vontade de tentar dar a volta e de arranjar uma alternativa que permitisse que nós continuássemos a expressar aquilo que nos vai dentro, continuássemos a fazer música, continuássemos a fazer a nossa arte e também que continuássemos a ter uma relação com as pessoas que conheciam o nosso trabalho. Então, na altura, a única hipótese mesmo, dado que não era possível ir para cima do palco, era imaginar uma forma de começar a criar coisas novas. E, basicamente, o que aconteceu foi que estava toda a gente em sua casa e o poemário também é diferente porque implicou, ao contrário daquilo que é normal, as pessoas vão para um estúdio e gravam todas em conjunto, implicou cada pessoa em sua casa fazer um pedacinho, passar para outra pessoa, fazer um vídeo de um telemóvel, enviar um pedacinho de áudio, fazer a imagem para esse pedacinho de áudio. Portanto, criou-se aqui um ambiente de colaboração entre as pessoas que estavam envolvidas em várias partes do trabalho da companhia, das pessoas que trabalham mais diretamente com a música, pessoas que trabalham mais diretamente com a imagem, pessoas que trabalham mais diretamente com o corpo, e foi uma espécie de troca de ideias, não é? Mas troca de ideias práticas, não de ideias verbais, tipo, eu toma aqui esta música, o que é que tu vais fazer com isso? Olha, eu com estes movimentos das mãos, o que é que tu podes fazer com isso? E portanto, aos poucos e poucos fomos construindo, percebendo que havia aqui uma possibilidade muito grande de trabalharmos em conjunto, não obstante estamos todos separados, e isso era muito importante para nós, estarmos a trabalhar e estarmos conectados. Houve muitas experiências que nós fizemos através da plataforma Zoom, e portanto tentamos sempre manter muito vivo esta ideia de que, não obstante estarmos cada um em seu sítio, nós podíamos continuar a falar uns com os outros do ponto de vista artístico. Então foi basicamente isso, era um conjunto de ideias que depois começaram a tomar forma, e nós decidimos depois chamar a isso poemário, precisamente porque não queríamos que fosse confundido com uma narrativa, não uma história. Era a ideia mesmo de poesia no seu sentido muito aberto, não é? De que permite leituras muito, muito variadas. E, portanto, a música é isso, não é? A música é aquilo que faz com que um som possa ter uma leitura diferente nos ouvidos de cada pessoa. Por isso é que a gente lhe chamou poemário, e fizemos 12 desses poemas audiovisuais, e são todos bastante diferentes, porque todos tiveram origens diferentes, mas como fazem um todo e como tem este contexto em que isto ocorreu, nós achamos que era bom que se chamasse poemário. Perfeito. E de onde que surgem as ideias e as inspirações para criar os espetáculos do poemário? Ah, bom, o poemário basicamente são 12 poemas audiovisuais, portanto são coisas que foram gravadas, e também deu origem a um espetáculo ao vivo que se chamava o Poemário Vivo. O Poemário Vivo, assim, era um espetáculo no sentido
em que eu estava aqui neste sítio, neste mesmo sítio, tinha um piano, e tenho, e do lado de lá havia alguém que poderia fazer, que podia dançar, que podia fazer movimentos, que podia fazer projeção de imagem, etc. O Poemário Vivo tinha essa dimensão de espetáculo ao vivo, que depois era assistido pelas pessoas em casa. E era feito em condições muito mínimas, não é? Portanto, como se reparar, isto aqui é a sala de minha casa, isto é o computador está em cima do piano, não é? É uma coisa muito, muito informal, mas que tenta preservar este sentido de conexão. Isso era um espetáculo. O poemário, no sentido dos poemas que estamos a falar, que todos eles são pequenas peças audiovisuais, todas elas têm nomes, às vezes tem um texto por trás, por exemplo, penso eu que há 3 poemas que são falados, mas que depois têm uma camada sonora que o atravessa, tem uma camada de imagem que o atravessa. Há uma ou outra situação em que é mesmo uma canção, mas lá está, também tem uma outra camada visual. E esses já são de natureza diferente, porque no fundo são encarados como pequenos, se quiser, pequenos filmes, pequenas coisas que foram trabalhadas aos poucos e poucos, no sentido de cada uma evoluir de forma diferente. E, portanto, é uma espécie de coleção de, eu chamo-lhe poemas audiovisuais, podia chamar músicas com imagem, podia chamar pequenos vídeos. Gosto mais da designação poema audiovisual porque preserva esta ideia de que a gente não sabe muito bem se é uma música, se é uma canção, se é uma dança, é tudo e não é nada disto em particular. É basicamente a ideia. E nós vamos exibir aqui nas nossas redes sociais o Para Ouvir um Pássaro Cantar. Vocês se, Ok. vocês se inspiraram na natureza, no que estava acontecendo no momento, porque como a gente estava em isolamento, a gente acabou observando outras coisas que antes a gente não olhava, né? Qual que foi a inspiração para esse espetáculo? Sim, isto basicamente o que aconteceu foi que nós tínhamos, quando eu disse há bocado que quando apareceu o confinamento, nós tínhamos um projeto muito importante a decorrer em Lisboa, que era o projeto Mil Pássaros. E era um projeto que implicava muita gente, nomeadamente escolas e crianças, e basicamente havia um conjunto de ideias que eram exploradas com as crianças e havia uma coisa principal. Havia espetáculos que eram apresentados também e havia uma coisa principal que tinha a ver com fazer pássaros de papel, origami, o orizuru, não é? Porque o orizuru é o símbolo da esperança, é o símbolo da paz, e então isso era o que estava previsto. E de repente, quando apareceu o confinamento e a pandemia, os pássaros ainda passaram a ter mais importância, porque os pássaros era aquilo que podiam fazer com que a gente levantasse voo e pudesse imaginar e pudesse voar. Portanto, os pássaros passaram a ter uma importância muito maior, porque era, no fundo, a única hipótese que nós tínhamos naquela condição de continuar a pensar que, para além deste espaço em que estamos todos fechados, existe um outro espaço que é o espaço da nossa imaginação e esse a gente não põe em questão. Portanto, a ideia dos pássaros era muito central nessa altura e passou ainda a ser mais importante, já vinha de trás, e passou ainda a ser mais importante e mais relevante com este aprisionamento em que todos ficamos, não é? E, portanto, esse poema, Para Ouvir um Pássaro Cantar, foi um poema que foi escrito a partir de um conjunto de outras palavras de um outro poema anterior, e que adquiriu um novo sentido e passamos a enfatizar essa ideia de estar permanentemente à escuta, de ir à procura, de estar disponível para ouvir. Que é, mais uma vez, uma mensagem poética, não é? É no sentido de despertar a nossa sensibilidade, a nossa possibilidade de, mesmo com aquelas pequenas coisas que temos à nossa volta, podemos atribuir um significado pessoal e interior muito grande. E, portanto, para ouvir um pássaro cantar, no fundo, usa o pássaro como metáfora, não é? De uma atitude de escuta, de uma atitude de abertura, de uma atitude de resiliência, porque a determinada altura o poema diz para a pessoa não desanimar, o pássaro não cantou, mas vai cantar amanhã. Portanto, é essa procura sempre de ir mais fundo e de tentar estar desperto para aquilo que nos rodeia e pensar sempre que é sempre possível voar, que há liberdade e que os pássaros nos vão ensinar o caminho. Helena, deseja completar alguma informação?
Não, só se calhar dizer que tenho uma memória desse tempo do primeiro confinamento, um tempo mesmo muito duro, muito desesperado, e que eu, a primeira vez que vi o primeiro poema audiovisual que o Paulo e o resto da equipa fizeram em conjunto, eu fiquei extremamente emocionada, porque quem vê os poemas, parece, acho eu, que foram feitos com todas as condições técnicas e com todas as condições. Mas não, estava cada pessoa em sua casa, cada pessoa às vezes em desespero porque o microfone não funcionava, porque o Zoom, não sabíamos trabalhar com o Zoom, era um desespero muito grande. Mas houve uma resiliência também enorme, uma partilha, um apoio muito grande entre todas as pessoas e, portanto, para mim, o poemário, para além da beleza intrínseca que tem os poemas audiovisuais a que se chegou, também tem este lado desta equipa, deste barco não se ter deixado ir ao fundo, mas ter criado esperança através desta forma de fazer em conjunto e de levar também esta esperança a outras pessoas. Por isso, nós gostávamos que este pássaro cantasse e que atravessasse o Atlântico e que voltasse e que andasse por cima do Atlântico e por aqui entre as duas terras a trazer esperança entre um lado e o outro e que podemos resistir e fazer coisas bonitas em conjunto. E aí, para finalizar o nosso bate-papo, assim que a pandemia passar, né, o poemário, essas 12 espetáculos que vocês criaram, vão em versões presenciais nos teatros de Portugal e quem sabe a chegar aqui no Brasil também? O- Eu acho que nós estamos cheios de vontade de fazer, de colaborar cada vez mais com o Brasil. Temos amigos muito grandes em vários pontos do Brasil, gostamos muito. ah, quem sabe, quem sabe, o projeto Mil Pássaros tem imenso potencial. Há várias coisas que podemos pôr os nossos pássaros a voar em conjunto, em bando. E há um pássaro brasileiro que faz parte do nosso repertório, que é o Iarupuru. Ia- Yarupuru, não, é? Não? agora não me lembro do nome dele, Tem que mas é um ajudar a Curi. pássaro. Há um pássaro da Amazónia, em que a gente se inspirou para compor uma das canções. É um pássaro que tem uma lenda à volta dele, que basicamente é suposto ser um príncipe encantado que ficou preso na forma de um pássaro. Deu inclusive o nome a uma composição do Vila Lobos. Eu agora, infelizmente, não me estou. O Irapuru, acho assim que se chama. Isso mesmo. O pássaro brasileiro já cá está, temos que o fazer com que ele chegue lá de volta e levar também os pássaros portugueses. Isso mesmo. E Helena, eu também sei que vocês têm uma newsletter, né, que as pessoas podem conhecer um pouquinho mais sobre vocês, sobre os projetos. Passa pra gente as informações. Sim, o melhor é consultarem o nosso site, que é www.musicateatral.com, e nesse site há a possibilidade das pessoas se inscreverem na nossa newsletter. E se pertencerem ao nosso grupo de subscritores, recebem todos os meses uma newsletter com todas essas informações. Muito obrigada, Paulo e Helena. Foi um prazer conversar com vocês, introduzir esse trabalho brilhante que é realizado pela Companhia de Música Teatral. E agora eu deixo vocês com a apresentação para ouvir um pássaro cantar. Até mais! Para ouvir um pássaro cantar, planta primeiro uma árvore. Pequena para a poderes ver crescer até ficar com ramos altos e coberta de folhas. A seguir, senta-te à sua sombra e pensa em coisas bonitas. Não faças nada. Não digas nada. Mas não pares de pensar em coisas bonitas.
Pode ser que o pássaro demore algum tempo a aparecer. Pode ser até que apareça, mas não cante da primeira vez. Não desistas. Pensar em coisas bonitas fará um pássaro surgir. Quando o pássaro vier, escuta-o com atenção, mesmo que ele não cante. A seguir, quando já não houver sombra porque o sol se pôs, faz o retrato da árvore de acordo com as instruções dos poetas. No dia seguinte, de manhã bem cedo, senta-te entre o quadro e a árvore e espera que o pássaro apareça. Pensa em coisas bonitas. Esse é o segredo que faz o pássaro cantar. Pode dar-se o caso de não poderes plantar uma árvore. Não desistas. Faz o seu retrato. E mesmo se não tiveres tela, papel ou tinta, não desistas. Pensar em coisas bonitas fará um pássaro cantar.